O filme Nefários é muito mais do que um terror psicológico. É uma profunda reflexão sobre a natureza do mal, a liberdade humana e a batalha espiritual que permeia a existência. Ele se destaca por sua abordagem filosófica e teológica, proporcionando ao espectador uma experiência que transcende o mero entretenimento para tocar nas questões mais profundas da existência humana. Se você quer saber tudo sobre essa produção, então puxa uma cadeira e senta aí, que eu vou te contar tudinho. O filme Nefários foi lançado em 2023 e é baseado no livro de Steve Deace, A Nefarious Plot, publicado em 2016. O livro é uma obra que se enquadra na categoria de ficção, mas que carrega um peso teológico e moral significativo. Ele é apresentado como o manifesto de um demônio chamado Nefários, que detalha seus planos para a destruição da humanidade. Mas quem é o autor desse livro? Bem, Steve Deace é um comentarista político, autor e personalidade de mídia americana, conhecido por sua visão conservadora e sua defesa da fé cristã em questões sociopolíticas. Ele ganhou destaque no cenário nacional através de seu programa de rádio e podcasts que participou, onde fala de política, cultura e religião com uma abordagem direta e muitas vezes controversa. Nascido em julho de 73, Steve Deace cresceu no estado de Iowa, nos Estados Unidos. Sua carreira começou no jornalismo esportivo, mas ele logo mudou de foco para política e análise sociocultural. Deace rapidamente se tornou uma voz influente nos círculos conservadores americanos, especialmente através do seu programa de rádio, que foi ao ar em diversas estações ao redor do país. Deace é conhecido por sua opinião forte e por não se esquivar de temas polêmicos. Ele defende abertamente uma visão de mundo cristã conservadora e utiliza suas plataformas para influenciar o discurso político e cultural nos Estados Unidos. Além de seu trabalho no rádio, ele também é um colunista regular em vários meios de comunicação conservadores e frequentemente participa de debates e conferências. Obviamente, um de seus livros mais notáveis é A Nefarious Plot, que é uma crítica contundente à sociedade moderna e foi construído para fazer os leitores refletirem sobre as forças espirituais e morais que, na visão de Deace, estão presentes na cultura contemporânea. A obra dele é frequentemente comparada a Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, embora com uma abordagem um pouco mais sombria e direta. Aliás, se você não leu Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, você definitivamente precisa ler. Steve Deace é um defensor ardente do conservadorismo social e político. Ele apoia políticas que promovem a moralidade cristã tradicional e muitas vezes critica a secularização e o declínio moral da sociedade americana. Deace também é crítico do liberalismo e do progressismo e usa suas plataformas para advogar por uma América que retorne às suas raízes cristãs. Religiosamente, Deace se declara cristão protestante, e sua fé é elemento central em seu trabalho e em suas opiniões políticas. Ele frequentemente discute questões de fé em seu programa, usando a Bíblia como uma lente para interpretar eventos políticos e sociais. A estrutura narrativa do livro, com o demônio Nefários detalhando seus planos para a ruína do mundo, é uma crítica contundente à decadência moral e espiritual que o autor vê na sociedade contemporânea. Deace usa a voz de Nefários para explorar como o mal pode se infiltrar na cultura, na política e na religião, corroendo as fundações da sociedade. Esse pano de fundo literário proporciona ao filme Nefários um contexto rico, onde o horror não está simplesmente nos elementos sobrenaturais, mas nas implicações reais das ideias apresentadas. O livro e o filme compartilham uma visão de mundo que vê a batalha entre o bem e o mal como central para a experiência humana, com consequências eternas para as escolhas feitas por cada indivíduo. O filme foi produzido pela Believe Entertainment, uma produtora que se especializa em conteúdo com temas cristãos e que às vezes promove valores conservadores. Fundada por Chuck Konzelman e Carrie Solomon, a Believe Entertainment é conhecida por seu compromisso em criar filmes que não só entretêm, mas também desafiam o público a pensar sobre questões de fé, moralidade e ética. A empresa tem uma clara orientação cristã, e isso é refletido tanto na escolha dos projetos, quanto na forma como as narrativas são construídas. Nefários é um exemplo claro desse compromisso, onde o filme não apenas conta uma história,
mas também busca transmitir uma mensagem sobre a realidade espiritual, que, segundo a visão cristã, existe muito além do que podemos ver ou tocar. Conzelman e Solomon são também conhecidos por seu trabalho no filme God's Not Dead, Deus Não Está Morto, de 2014, um filme que se tornou um fenômeno entre o público cristão por sua abordagem direta em defesa da fé cristã em um mundo secular. My God's not dead, he's surely alive. Eu me empolguei. Em Nefários, a dupla continua a explorar temas de fé e espiritualidade, mas de uma maneira mais sombria e introspectiva, usando o gênero de terror para aprofundar a discussão sobre o mal e a possessão demoníaca. Para você que ainda não assistiu ao filme, eu preciso avisar que a partir daqui, esse vídeo contém spoilers. O filme apresenta o mal não apenas como uma força externa, mas também como algo que pode se enraizar profundamente na alma humana. A história gira em torno de um condenado à morte chamado Edward Wayne Brady, interpretado pelo ator Sean Patrick Flanery, que alega estar possuído por um demônio chamado Nefários. A história se desenvolve durante uma entrevista que ele dá a um psiquiatra, Dr. James Martin, interpretado pelo ator Jordan Belfi, um homem cético e racional, enviado para avaliar a sanidade de Edward e determinar se ele está apto ou não para ser responsabilizado por seus crimes e ser executado. Durante a entrevista, Edward afirma que não está agindo por si próprio, mas que está possuído por um demônio chamado Nefários. Ele começa a falar como se fosse o próprio demônio, revelando um plano maligno para destruir a humanidade e afirmando que a execução iminente de Edward é apenas uma parte deste plano e que o psiquiatra está envolvido em um jogo muito mais profundo e perigoso do que imagina. Nefários faz a chocante declaração de que, até o fim do dia, o Dr. Martin terá cometido 3 assassinatos, mas não dá detalhes sobre como isso ocorrerá. O Dr. Martin, por sua vez, luta para conter a sua postura cética, tentando explicar as declarações de Edward como manifestações de um transtorno mental severo. No entanto, conforme a conversa avança, ele começa a questionar as suas próprias convicções, especialmente quando eventos perturbadores e inexplicáveis começam a acontecer. A conversa entre os dois mergulha em temas de moralidade, existência do mal, livre-arbítrio e o impacto das decisões humanas. O diálogo entre os dois personagens é a espinha dorsal do filme, com longas conversas que revelam as crenças e as intenções de cada um. A tensão cresce à medida que o Dr. Martin é confrontado com a possibilidade de Edward estar realmente possuído. O clímax do filme ocorre quando Nefários revela detalhes íntimos sobre a vida do Dr. Martin, incluindo informações que ele não teria como saber, o que aumenta a tensão e o conflito interno do psiquiatra. Em um momento crucial, Nefários força o Dr. Martin a tomar decisões morais difíceis, colocando-o em uma posição onde a sua própria racionalidade e crenças são desafiadas. No final, após uma intensa batalha psicológica e espiritual, o Dr. Martin se vê confrontado com a realidade de que o mal que ele está enfrentando pode ser mais real e poderoso do que ele jamais imaginou. O filme se destacou por fugir do horror convencional focado em sustos, e em vez disso, oferecer uma narrativa focada no diálogo e na tensão psicológica, mais voltado à filosofia do que ao terror explícito. Portanto, se você espera cabeças girando, olhos vermelhos e vômito de sopa de ervilha, você não vai ver isso nesse filme. O personagem de Edward, possuído por Nefários, expõe uma visão do mal que é tanto pessoal quanto institucional. Ele não é apenas um indivíduo corrompido, mas alguém que se tornou um agente do mal, com a missão de espalhar a sua corrupção para outros. Essa visão está alinhada com a teologia cristã tradicional, que vê o mal como algo que não só existe no mundo, mas que também pode possuir as almas e transformar as pessoas em instrumentos de destruição. O mal apresentado no filme é astuto, manipulador e completamente enraizado na realidade cotidiana. Ele não é apresentado no filme como algo distante e sobrenatural no sentido clássico, mas como uma presença constante que pode influenciar decisões e ações humanas. Nisso ecoa a teologia agostiniana, onde o mal é visto não como uma força oposta ao bem em igualdade, mas como uma corrupção do bem, uma ausência de Deus, que se manifesta através do pecado e da degradação moral. Um dos temas centrais do filme é o conceito do livre-arbítrio.
O Dr. Martin é confrontado com a ideia de que, embora possamos ser influenciados pelo mal, ainda somos responsáveis por nossas escolhas. O demônio Nefarious insiste que ele não está controlando Edward completamente, mas que Edward fez escolhas que abriram a porta para sua possessão. Essa ideia, também enraizada na teologia cristã, defende que, embora o mal possa tentar e influenciar, a responsabilidade final pelas ações reside na pessoa. O conceito de responsabilidade humana é uma pedra angular da moralidade cristã, e o filme explora isso de forma complexa, mostrando como as escolhas aparentemente pequenas podem levar a consequências devastadoras. A noção de que os demônios estão ativamente envolvidos na tentativa de corromper e destruir almas humanas é bem explícita na obra. O filme dramatiza isso de uma maneira que é ao mesmo tempo aterrorizante e reflexiva, forçando os espectadores a considerar a seriedade das forças espirituais que atuam no mundo. Resumindo, a batalha de mentes entre o Dr. Martin e Nefarious cria um clima de constante suspense, mantendo o público em alerta do começo ao fim. Como dito antes, a possessão demoníaca, o livre-arbítrio, a moralidade, a batalha espiritual e consequências são temas muito bem trabalhados nesse filme, que é uma escolha excelente para quem procura um filme que não apenas entretém, mas que também desafia o espectador a pensar mais profundamente sobre essas questões fundamentais. Se você não assistiu, eu garanto que vale muito a pena. Na descrição desse vídeo eu vou deixar para vocês o link para o trailer do filme. E para quem decidir assistir, passa aqui depois nos comentários para me contar o que achou, tá? E eu termino deixando uma frase de William Shakespeare: o inferno está vazio e todos os demônios estão aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhum lançamento. Aproveita para maratonar os outros vídeos da série Curiosidades Teológicas. O link da playlist, como sempre, eu vou deixar na tela final desse vídeo aqui. Um grande abraço para vocês, eu sou a Thaís Manóquio, em Curiosidades Teológicas.